Olá pessoal, aqui Rodrigo com História. Hoje quero continuar falando com vocês sobre a história do Egito Antigo, ou Antigo Egito. Esse lugar muito interessante que fascina muitas pessoas hoje em dia por causa das coisas que lá existiam, da arquitetura, da forma como eles governavam e as coisas, os rastros que eles deixaram para nós hoje em dia, esparramados por aí no mundo. Mas antes de eu falar sobre um pouco da cultura, arquitetura e a sociedade egípcia, como ela estava organizada, quero mencionar então os períodos em que a história do Egito foi dividida. Os historiadores dividiram ela em três partes. A primeira parte é o Antigo Império, que começou lá em 3200 a.C., então, com o primeiro faraó, o Menes, que unificou o Alto Egito e o Baixo Egito, formando então um reinado único do país Egito, ou do Império Egípcio, com um faraó. E esses faraós, eles se sucediam sempre em famílias. Então eles formavam o que a gente chama de dinastia. E essa dinastia então durou por muito tempo, de 3200 até 2100 a.C. Foi esse período deste antigo Império Egípcio, que acabou sendo meio derrubado por causa de alguns problemas internos. Mas foi nesse período aí em que houve a evolução do Egito como uma potência agrícola. Também foram construídas muitas coisas interessantes, como algumas das principais pirâmides que nós sabemos são túmulos, na verdade, onde os faraós, ou os mais poderosos, eram colocados. Era ali o mausoléu deles, então, né? O lugar onde eles ficavam após a morte. Tinha que ser uma coisa grandiosa, porque isso tinha muito a ver com a religiosidade dele. Mas esse é um assunto que eu quero falar numa outra aula, sobre a religião egípcia, que é algo que tem muitos desdobramentos. Mas aí, esse antigo império, então construiu algumas das coisas que a gente conhece ali, perto da sua antiga capital, chamada Mênfis. Capital essa que alterou. Né? Sobre os faraós, é interessante uma informação aqui. Eles eram, então, como nós já vimos, o rei todo-poderoso absoluto. Por quê? Porque eles conseguiram colocar essa ideia usando a religião. Então, o povo egípcio ele era muito religioso e acreditava muito nos deuses e acreditava também que o próprio faraó era um deus, chamado Horus, o deus vivo, o deus na terra. Por isso, ele conseguia ter uma autoridade absoluta e ele reunia então os poderes políticos e espiritual. Ficou fácil para ele mandar, né? Ficou fácil para ele criar as ordens e assim por diante. E também, ele era filho de Amon-Ra, deus Sol, encarnação de Horus, o deus Falcão. Então, as deidades egípcias eram muito relacionadas a animais e às coisas da natureza. Então, eles misturavam gente com animal e formavam novos deuses. Então, o fato de Faraó ser o deus e também o político, isso fez do Egito uma nação teocrática. Significa o quê? Que era um poder que emana de Deus, dado ao representante dele aqui na Terra, ou o próprio Deus, um dos deuses, que era o próprio faraó. Com isso, eles conseguiram uma dinastia que durou muitos e muitos anos. Bom, então nós falamos aqui do Antigo Império, onde eles construíram muitas coisas. Mas também tem a segunda fase, que é o Médio Império. O Médio Império, perdão. O Médio Império durou de 2100 até 1580 a.C. Exatamente. Então eles conseguiram recuperar o poder que eles tinham perdido um pouco, reconquistar o Egito, só que tiveram que trocar a capital. Então a capital deixou de ser Mênfis e passou a ser Tebas. Então nesse período eles tinham bastante prosperidade econômica e conseguiram ampliar, né, algumas coisas ali dentro do governo. Mas foi um período com muitas agitações internas, então acabou que ele foi invadido por outros povos, principalmente Ixos, que era um povo que habitava a Ásia. Então o Egito, por algum tempo, por 170 anos, deixou de ter o poder dos faraós por ter sido invadido por esses povos. Mas daí eles conseguiram expulsar os Ixos, e é aí que entrou então a terceira fase do Império Egípcio, que é o Novo Império. Este durou de 1580 até mais ou menos 715, ainda antes de Cristo, período já em que começou a haver uma dominação dos assírios, gregos, macedônios, né, melhor dizendo, e finalmente os romanos, que acabaram por conquistar o Egito, e o Egito, como um império mesmo, deixou de existir. Então foi assim que
O Egito existiu, mas foi por muito tempo, essas dinastias todas, e foi assim que ele acabou sendo desmantelado, né? Os assírios em 670 a.C., os persas 525 a.C., os gregos em 332, na época já de Alexandre o Grande, e finalmente, no ano 30 a.C., a dominação romana acabou de vez com o que poderíamos chamar de Império Egípcio. Por hoje é só. Valeu, obrigado, até mais.